Gênesis 22, no versículo 1. Depois nós vamos comparar isso aqui em Samuel. Olha só o que diz. Gênesis 22, versículo 1. Diz a Bíblia o seguinte: e aconteceu depois dessas coisas, ou seja, depois de tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, tudo que ele sofreu, isso serve para você e serve para mim, que Deus provou a quem? Ou seja, depois de tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, todo aquele deserto, aquela dificuldade, aquela situação toda, Deus falou: agora eu vou provar ele. Aí você às vezes pensa assim: bispo, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu passei, Deus vai me provar ainda. Exatamente. Talvez você não aceite, você não concorde, mas tudo que Deus faz tem um propósito. Deus permitiu Abraão chegar no limite dele. Depois de tudo, Deus provou ele. Aí olha o que Deus diz: e disse-lhe: Abraão. E ele disse o quê? Isso aqui é a palavra. Para um minuto e olha para mim. Que todos nós, seja eu, seja o obreiro, seja o pastor, seja o bispo, seja quem for, tem que ter na ponta da língua. Quando Deus fala com você: Senhor, eis-me aqui. Será que você tem dado o seu eis-me aqui para Deus? Porque você quer que Ele fale isso para você. Quando você fala assim: meu Deus, aí Deus fala: eis-me aqui. O que você precisa? Todo mundo queria. Quem não queria isso? Você vê que Salomão, quando ele entregou os 1000 holocaustos lá no monte, ninguém nunca tinha feito aquilo. A Bíblia diz que Deus desceu na mesma noite e falou: pede o que você quiser. Ou seja, Deus falou para Salomão o quê? Eis-me aqui. Quem não queria isso? Quem não quer esse eis-me aqui? Quem de nós não quer que Deus faça assim: eis-me aqui, o que você precisa? Todo mundo quer isso. Mas quem são os que recebem o eis-me aqui de Deus? São os que dão eis-me aqui para Deus também. Quando Deus fala assim: ô fulano, eis-me aqui. Ele não fala assim: Senhor, ou fala que o teu servo escuta. Não, eis-me aqui. Quando você fala eis-me aqui, você está dizendo o seguinte: para qualquer coisa, o que der e vier, conta comigo. Esse eis-me aqui é o seguinte: a minha vontade não importa, eu quero fazer a tua, pode falar. O servo verdadeiro, ele não carrega a vontade dele como prioridade. Ele carrega a vontade de quem? De Deus. Quem carrega a vontade de Deus tem esse eis-me aqui na ponta da língua. Eis-me aqui, fala. Só fala. É para isso? Eu vou. Vamos continuar. Aí ele diz, versículo 2: e disse: toma agora. Toma quando? Agora. Não é amanhã, não é a semana que vem, não é o ano que vem. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem o quê? Amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o aí em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Pronto, só isso. Deus não falou assim: vou te pedir Isaac, porque eu tenho que te provar, para ver se você pode ser um referencial de fé, você vai ser, através de você, eu vou ser glorificado pela fé viva. Deus não deu justificativa nenhuma. Só falou assim: pega seu filho, o seu único, a quem você ama, e leva. Eu vou te mostrar ainda o lugar. Você só vai, mas tem que ser agora. Então, se você for parar para você pensar e olhar para isso, você fala assim: não, esse tipo de fé é uma fé que assusta. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus queria que a obediência de Abraão fosse maior do que a vontade dele, do que o pedido dele, do que a necessidade dele. A obediência sua em relação à palavra de Deus tem que ser maior do que a sua vontade, do que o seu desejo, do que a sua necessidade. Hoje as pessoas, o que elas fazem? Elas colocam as necessidades na frente e a obediência atrás. Está errado. A obediência à palavra de Deus tem que ser maior do que a sua necessidade. Você pode ver que quando você desobedece é por causa da sua necessidade. Você fala: não, eu não fiz isso por causa disso, eu tinha que fazer isso aqui e tal, eu tenho que fazer isso aqui, então eu não posso fazer aquilo outro. Abraão podia ter falado isso. Então você vê aqui um representante de Deus na terra, uma pessoa que ouviu e o quê? E obedeceu. Agora vamos lá no livro de 1 Samuel capítulo 15, no versículo 10. Então veio a palavra de quem? Do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de quê? De me seguir
e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou a quem? Versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Levantou para quem? Você vê que Saul estava tão desordenado, tão fora da casinha, que ele foi num monte levantar a coluna para ele. Agora que sou eu. Esquece o Deus, agora sou eu. O que é essa coluna para a gente hoje? É quando você faz para você. Não, agora sou eu, agora eu vou cuidar da minha vida, agora vou fazer do meu jeito, agora não quero saber o que Deus pensa, o que Deus quer, agora sou eu. Quer saber de pastor, de bispo, vou fazer do meu jeito. Vai em frente. A vida é sua. Ninguém vai te obrigar a fazer o que é certo e o que é errado. Só que você tem que entender que tanto do lado bom como do lado ruim, o que a gente faz vai trazer uma consequência. Toda ação tem o quê? Uma reação. Vamos continuar para você entender. Então, voltando, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura, presta atenção nesse versículo, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o quê? Do que o sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Você veja que Saul, ele insistia com o profeta, dizendo: eu obedeci, eu trouxe o rei, mas não é para trazer o rei. Mas o povo trouxe o melhor para sacrificar para o Senhor, mas não era para trazer o melhor. Estava condenado, Deus mandou acabar com tudo aquilo. E esse é um ponto que muita gente, presta atenção, pessoal. Você talvez é aquela pessoa que faz, mas faz do teu jeito, da forma que você acha. Você até faz, mas é do jeito que você quer, do jeito que você pensa. Não é como Deus está mandando. A obediência, ela é melhor e maior do que qualquer sacrifício, porque todo mundo que obedece sacrifica. Quando você obedece, você está sacrificando a sua vontade para fazer a vontade de quem? De Deus. O problema é que o orgulho, o ego, o egocentrismo humano não quer que a gente obedeça a ninguém. A gente quer fazer o que dá na telha. A gente pensa que nós somos livres para fazer o que a gente acha, mas isso é mentira. Essa liberdade não existe, nunca vai existir. Nós somos presos na palavra e no Evangelho, nós somos presos do Senhor Jesus e do reino dos céus. No dia que você pensa que você é livre, na verdade você é o maior preso. Tem gente que fala assim: eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Olha a sua vida, olha a sua vida sentimental, sua vida econômica, sua família, sua saúde. É só você comparar. Talvez você pense que você tem tudo e você não tem nada. Nada. É como diz lá em Apocalipse:
pensa que está bem, que está abastado, mas é um pobre, miserável, nu. É exatamente isso. Mas por que a pessoa não quer fazer a vontade de Deus? Porque na cabeça dela não é necessário. Coitado. Olha o quanto a vontade dos outros ela faz lá fora. Talvez você é aquela pessoa que não obedece à voz de Deus, para nada. Mas você tem que obedecer o patrão para ganhar um salário de miséria. Você tem que obedecer o governo, a justiça, para andar na linha, senão vai para dentro da prisão. Não tem jeito. É sempre assim. Ainda que você não queira obedecer na igreja, você vai ter que obedecer no mundo, em qualquer lugar. Quem vive fora da obediência vai dar com os burros na água, não tem jeito. Então, por que muita gente hoje não tem o Espírito Santo? Por que muita gente hoje não nasce de novo? Por que muita gente hoje não deixa de fazer a vontade do diabo? Porque não quer obedecer. Você tem a palavra de Deus, mas você faz a vontade do diabo. Você quer que outros te obedeçam, mas você não obedece. Ou seja, você é hipócrita. Você quer que as pessoas façam o que você diz, mas você não faz o que Deus diz. Mas você quer ter razão. Vamos terminar para você entender. Aí diz a Bíblia, depois de tudo isso, lá no versículo 23, porque a rebelião, ou seja, a desobediência, é como o pecado de quê? Feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Você está vendo quando você começa a dar ouvido à voz das pessoas? Para um minuto e olha para mim. Você que vive ouvindo a voz da família, dos amigos, até dos incrédulos que você nem conhece lá fora, e desobedecendo a voz de Deus, é isso que acontece. Saul teve medo do povo, supostamente temeu o povo e fez o que o povo queria. Perdeu. Quem era o rei era ele. Quem tinha que temer o povo. Ele era o rei escolhido por Deus, e não ele temeu o povo. Talvez você fale assim, ó, por temor ao meu marido, à minha esposa, à minha mãe, ao meu pai, meus irmãos, meus colegas, então eu fiz o que era errado, para agradar eles. Que vai perder você. É você que vai fracassar. É certo. Ele reconheceu que pecou e jogou para o povo. Ele podia falar assim, não, eu sou o rei, quem mandava sou eu errei mesmo, eu fiz errado, eu tenho que me arrepender, Deus tem que me ajudar. Mas ele sempre foi jogando, não, eu fiz o que Deus mandou, não, o povo fez. Ele não assumiu que ele era o responsável daquilo. Vamos terminar para você entender. Aí diz aqui a Bíblia, versículo 25: agora pois, rogo-te, ele falando com o profeta, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste o que, pessoal? A palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Quando você obedece a palavra de Deus, aí Deus ele entra e faz você entender que através do Espírito dele tudo se torna possível. O rejeitado, ele se torna rei. O desprezado, ele passa a ser amado. O humilhado passa a ser exaltado. O que não tinha nada passa a ter tudo, porque a palavra de Deus não volta atrás. Mas você tem que obedecer. E se tem uma coisa difícil, dura, para o ser humano é obedecer. É muito difícil. Se todo mundo obedecesse, todo mundo estaria salvo, todo mundo estaria salvando, todo mundo tinha grandes, mas grandes testemunhos. Deus é muito grande, pessoal. Você não tem ideia do quanto Deus é grande. A gente fica diminuindo Deus. Em vez da gente subir o nível e ver Ele como Ele é, a gente quer que Ele desce e vê e fique do tamanho da gente, pequenininho. Ele é grande. Ele quer que você cresça em espírito. Ele quer que você tenha o que Ele tem para te dar, que é o Espírito dEle. Ele quer que você tenha a visão dEle. Ele quer que você tome atitude como Ele. Mas isso só vai acontecer quando você entender a grandeza dEle, através da palavra, do Espírito e da obediência. Se tem uma coisa que vai mudar a sua vida completamente, é você obedecer à voz de Deus.